CBN Campo Grande. Apresentação Daniele Escher. Estamos entrando na terceira hora do jornal CBN Campo Grande dessa segunda-feira, 21 de março de 2022. E hoje é o Dia Internacional de Combate ao Racismo, por isso nós vamos conversar com Eugênia Portela, doutora em Educação e vice-coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Professora, obrigada pela sua participação aqui no Jornal CBN Campo Grande. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite e mais uma vez parabenizo a emissora por trazer o debate de temas tão importantes e relevantes para a sociedade. Professora, eu começo te perguntando sobre o racismo nas palavras. Então, ainda hoje, usamos muitas expressões erradas. Na escravidão, essas expressões, na verdade, no Brasil foram criadas há muito tempo. E mesmo na pós-abolição, nós costumamos dizer que foi a colonialidade que manteve as expressões e práticas racistas, né? Então, infelizmente, isso ficou inserido no vocabulário, essas expressões estão inseridas no vocabulário da língua portuguesa e passou a ser utilizada sem muita reflexão, né? Então, é recente a discussão a partir da Lei 10.639, né? As lutas antirracistas que passaram a colocar em debate na sociedade que essas expressões inferiorizam e subjugam determinadas pessoas na sociedade. No caso do Brasil, os negros, né, e os indígenas também. Que tipo de expressões, professora? Nossa, são tantas, mas vamos falar umas aqui. Por exemplo, disputar a negra, né? A disputa final de uma partida. Vamos disputar a negra. Então, essa é uma expressão muito forte e que agride muito a nós, mulheres negras, por estar se referindo a uma disputa de uma escrava, quando se fazia isso. Então, era um jogo entre os senhores e quem ganhasse o jogo, a disputa, ficava com a mulher negra, né, escravizada. E mesmo, ainda nessa mesma linha de pensamento, você está pensando que eu sou tuas negas? Né? Não fale comigo assim, porque eu não sou tuas negras. Então, as negras que são as mulheres, principalmente trazendo aí a questão de sexualidade, né? As pessoas que estão as escravizadas que ficaram a vida toda dispostas, disponíveis, principalmente relacionadas aos seus corpos negros, e que hoje ainda há uma disputa na escola mesmo, né? Os professores falam, não, então vamos disputar esse é o último desafio, é a última partida, mas ainda a gente verifica essa palavra. E assim, outras e outras mais, né? Tem até uma cartilha, né, que você encaminhou para a gente aqui, para nossa produção, falando mercado negro, né? Enquanto que o ideal é falar mercado ilegal. Sim, acaba que a maioria das expressões que utilizam a palavra negro ou negra vem ovelha negra. Você é a ovelha negra da família. Tinha que ser tinha que ser preto, né? A coisa tá preta. A coisa tá preta, né? E é a hora que a gente estava até conversando aqui no início, para desconstruir, dizendo, bom, então se a coisa tá preta, a coisa tá boa, porque a gente que é preta faz coisa boa, faz coisa bonita, né? Eu tenho brincado. Dia de branco também é uma expressão que... Porque a dia de branco, por exemplo, na verdade se fala ligado a uma roupa dos marinheiros. Tinha uma outra questão desse dia de branco, não era o que veio de forma pejorativa para as nossas expressões, né? Então, mesmo o início da expressão, a origem da expressão, ela era de um determinado motivo e acaba no fim sendo utilizada para mais uma vez utilizar de forma negativa, né? Ou a inveja branca. Samba do crioulo doido também. Samba do crioulo doido, que na ditadura, né, o Stanilau Ponte Preta fez o samba, e aí ao invés de se fazer alusão ao que era falado, né, dizia, olha, o samba do crioulo doido, né? E assim sucessivamente. Inveja branca, não existe inveja branca, né? Inveja é inveja. Qualquer tipo de inveja não é algo bom, né?
e coloca o branca como se fosse possível amenizar a questão da inveja, né? Inhaca, né, sendo associada a mau cheiro também. Isso, quando na verdade não é esse significado, porque tem um significado... Na verdade, nós temos muitas palavras de origem africanas, né? E a nós foi negado, nosso currículo eurocentrado, foi negado a gente conhecer tantas palavras que nós utilizamos e que não sabemos que são palavras de origem africana. Então, ao invés de vir de forma positiva para dentro do currículo escolar formal e assim mesmo a educação não formal, aparecem, infelizmente, essas palavras mais pejorativas. Por fim, para a gente, né, trazer, eu sei que tem várias expressões que é importante a gente trazer para esse debate, mas criado mudo é uma também, ficou, né? Por muito tempo especificado, assim mesmo como doméstica, né? Que nós utilizamos hoje. As negras, os escravizados foram domesticados. E essa expressão vem até hoje, a empregada doméstica, ainda é utilizada até hoje. E o criado mudo relacionado mesmo à forma como se utilizavam os negros e negras que iam para dentro das fazendas, né, que saíam da senzala e que iam atender o trabalho dentro das fazendas, e aquela postura que a gente tem muito em livro didático, a gente ainda, infelizmente, vê aquelas fotografias daquela pessoa simplesmente parada ali atendendo como se fosse um objeto, segurando alguma coisa, uma xícara, algo para atender os seus senhores. E essa reflexão também vale para outras etnias, não é, professor? Os indígenas, por exemplo. Sim, há uma expressão muito utilizada, infelizmente, também relacionada aos povos indígenas. Primeiro, a questão de serem povos tradicionais e relacionada a diferentes etnias, mas a gente utiliza como se tudo fosse índio. E índio já vem algo pejorativo, não vem como comunidades, povos tradicionais, que foram os primeiros que, na verdade, estavam aqui no Brasil, né? E programa de índio, né? Então, nós saímos, tal, nossa, mas foi um programa de índio. Por quê? Porque choveu. Porque aconteceu alguma coisa, porque o carro quebrou, foi algo ruim. E nós utilizamos essa expressão, ainda essa expressão, cotidianamente, infelizmente. Professora, e bom, só para a gente fechar essa reflexão e depois falar em relação às mídias, né, as redes sociais também, esse campo tão aberto aí, preocupante, eu só queria também reforçar em relação a preto, negro, hoje, né? A gente vê, por exemplo, quando vão fazer um chamado aí para um concurso público, usam pretos, pardos, né? Mas teve um determinado momento que a orientação era dizer negro. O que se pode falar hoje em relação a isso? Sim, se nós estivermos nos referindo à categoria reconhecida pelo IBGE, porque antes do IBGE estipular essas 5 categorias, nós tínhamos mais de 135 autodeclaração de pertencimento. Tem um documento que mostra o quanto que a identidade negra ela ficou muito tempo diluída e não fortalecida, porque você podia chamar a pessoa de moreninha, marrom bombom, cravo e canela, cor de cuia, chocolate, todas essas coisas muito diluídas relacionadas ao seu pertencimento étnico-racial. Quando o IBGE estipula, ele vai dizer 5 categorias da cor raça, né, que é preto, pardo, indígena, amarelo e branco. Então, você dizer a autodeclaração da pessoa, quando ela se autodeclara, ela pode dizer que ela é preta, ela pode dizer que ela é parda, ou ela pode dizer que ela é negra. Não tem não tem a expressão certa ou errada. Mas o que a gente tem que ter cuidado é realmente como que essa pessoa se autodeclara, né? Porque a autodeclaração ela é individual. A identificação ela é coletiva. Então, eu posso me autodeclarar uma mulher negra e na coletividade as pessoas me identificarem como uma pessoa parda ou como uma pessoa preta, né? Então, não tem hoje o certo ou o errado. Utiliza-se negro, a categoria negro, unindo-se sociologicamente falando e para juntar os dados da estatística, quando você vai colocar desigualdade, você junta pretos e pardos. E quando você vai verificar, por exemplo, o acesso à universidade, os pardos continuam entrando mais do que os pretos. Isso é um bom assunto para a gente abordar também, sim, professora, com certeza. Sim.
Agora, por falar em cuidados, né, que a senhora citou aí nessa última resposta. Cuidados com as redes sociais, né? Porque eu acho que isso está gerando também uma discussão muito grande. É um campo muito aberto, muito livre, muito democrático, ok. Mas, infelizmente, muita gente se aproveita também para agredir as pessoas, para usar palavras que não deveriam ser usadas, né? A rede social, essa questão do racismo e também a agressão às mulheres é muito violenta, é perversa, na verdade é perverso, porque utilizam justamente das suas características fenotípicas para te agredir, né? E sabem como agredir. Então, as características, por exemplo, nas eleições, as mulheres negras foram muito agredidas nas eleições, as candidatas, as mulheres de uma forma em geral. Mas quando você faz o recorte dos xingamentos, é muito cruel o que vem para a mulher negra, né? Remete assim a coisas assim absurdas, expressões que você imagina que ninguém nem iria falar mais, né? E a rede social ainda a gente tem a dificuldade de identificar, né, os agressores e se escondem atrás, né? Se protegem, né? Infelizmente de uma forma covarde, né? Se escondem através nas redes, nas mídias e promovem esse tipo de ataques. Então, não é fácil, né? Não é algo assim, porque a pessoa negra, ela traz essas marcas a vida toda, relacionadas a apelidos na infância, questão de cor de pele, cabelo, boca, nariz. Então, quem é negro, que tem características fenotípicas negroides, sabe o que passou a vida toda, né? A escola avançou muito, principalmente com a Lei 10.639, o trabalho, a discussão no 20 de novembro, mas é muito difícil, né? Então, por exemplo, a mulher se candidata, já tem uma dificuldade na política. Exatamente. E aí, quando ela coloca as suas propostas, é comum, agora começam os ataques. Você pode colocar algo significativo, algo fundamentado, mas sempre vem a questão, a cor aparece primeiro, né? Ninguém vem discutir com você o fundamento do que você está postando, né? Quando eu falo você, as mulheres negras, de uma forma geral, que participaram da política e as que estão hoje atuando, vereadoras, Carol D'Artor, em Curitiba, enfrentou muito racismo, foi eleita e continua enfrentando racismo mesmo sendo uma parlamentar. E no que devemos avançar, professora, para encerrarmos aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, por onde devemos ir para conseguir avançar em relação a isso? Olha, eu costumo dizer que não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. Então, quando a gente faz entrevistas, pesquisa, a pessoa fala, mas eu não sou racista. Mas não basta só não praticar o racismo. Você tem que coibir o racismo. Então, o antirracismo é uma prática que deve ser adotada por todas as pessoas na sociedade, não apenas as pessoas negras, né, pretas e pardas. Eu vejo que a escola, o currículo escolar, tem lutado muito para descolonizar, que é o que a gente coloca, a questão da colonialidade que ficou. Então, o belo é o que é branco, essa questão do etnocentrismo ficou muito presente ainda no livro didático. Você abre um livro didático, quantas figuras tem de pretos, pardos e indígenas? E quando tem, estão relacionados a quê? Então, o livro didático mesmo continua tendo imagem de pessoas brancas, famílias brancas. Para ser o bom, é algo que tem que ser branco. Então, a gente vê pela escola o caminho, não tem outra forma de não ser pela educação, né? Desde do ensino, educação infantil até o nível superior, mas a escola sozinha e o currículo não dá conta. Por exemplo, essa ação que vocês realizam aqui, quantas pessoas vocês atingem? Né? E pessoas que já passaram pela escola, por exemplo. E a discussão dentro do currículo escolar ela é muito recente, ela foi em 2003, com a Lei 10.639, né, que inseriu história e cultura africana, afro-brasileira, e depois a de 2008, que inseriu a discussão indígena. Mas é pouco, né? Deixar por conta da escola coibir bullying, coibir violência de gênero, coibir racismo, todas as outras questões somente para a escola é muito pouco. Então, eu vejo que a sociedade como um todo, os veículos, né, a comunicação, como vocês estão sempre trazendo e oportunizando o debate, é de suma importância para a gente conseguir reverter esse quadro.
Professora Eugênia Portela, doutora em educação e vice-coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, conversando aqui com a gente. Ei, professora, se tivesse mais tempo, eu ia até às 11 da manhã aqui batendo papo. Muito obrigada, viu? É tão importante mesmo trazer isso, né, para trazer esse assunto, trazer esse tema para discussão, ainda mais em um dia como hoje, Dia Internacional de Combate ao Racismo. Bom dia, obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, bom dia, sigo sempre à disposição de vocês. 10 horas e 24 minutos em Mato Grosso do Sul.